esperando aí. Agora estamos gravando. Bom, boa noite a todos e todas. É com enorme satisfação que a LAT inicia a Liga Acadêmica do Trauma e Emergência da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inicia aqui os nossos trabalhos, retomando, né, os nossos aulões, e dessa vez nós resolvemos fazer um aulão online, aberto ao público, e estamos comemorando o nosso 17º aniversário de Liga com esse super evento. Bom, eu gostaria de me apresentar primeiro, né? O meu nome é Gabriela Araújo, eu sou secretária da LAT e estou com muita saudade de voltar aos plantões da Liga, mas enquanto a gente não volta, a gente vai fazendo outras coisas que competem a gente, né? Bom, vamos lá. Vocês conhecerem um pouquinho do que é a LAT. A LAT é uma liga de caráter multiprofissional, composta por alunos dos cursos de enfermagem e medicina, com atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, através de convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Sudeste, o SISDEST, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A liga tem por objetivo a promoção da saúde, enfocando em aspectos relacionados às emergências e causas externas, que são abordagens da clínica e da traumatologia, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Fazemos isso por meio de capacitação teórica dos acadêmicos, atuação integrada e comprometida com a comunidade e do fomento à produção científica. E como nós estamos sempre buscando atualizações e trazer vários conhecimentos e novos conceitos aqui para vocês sobre urgência e traumatologia, nessa edição do nosso aulão, que está sendo online e aberta ao público, a Liga trouxe uma convidada especial que vai dissertar sobre os conceitos e técnicas para acesso venoso, incluindo o manejo de drogas na emergência. Bom, gente, eu gostaria de avisar ao público do YouTube que essa aula não é ao vivo, é uma aula que foi anteriormente gravada. Porém, a certificação será a mesma. Quem tiver alguma dúvida durante o decorrer da aula, nós vamos disponibilizar aqui na descrição um formulário que vocês podem preencher com nome, e-mail e colocar as dúvidas de vocês. Aí nós vamos encaminhar essas dúvidas para a professora e assim que ela responder, nós vamos voltar com a resposta para vocês, ok? E, bom, sem mais delongas, eu convido a palestrante Mariana Ribeiro Freire para ministrar o tema Acesso Venoso e Drogas na Emergência. Antes, vou apresentar ela aqui. A Mariana é bacharel e licenciada em enfermagem pela UFJF. É mestre em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da UFJF, além de intensivista e emergencista. No decorrer de 10 anos de profissão, atuou na assistência em unidade de terapia intensiva e pronto atendimento, no setor vermelho e no pré-hospitalar, no SAMU. E na docência, como professora substituta na Faculdade de Enfermagem da UFJF. Atualmente é enfermeira efetiva na Prefeitura de Juiz de Fora, no setor de urgência e emergência, no Hospital de Pronto-Socorro, na sala de urgência. É com grande prazer que nós recebemos a professora, nossa professora da enfermagem. Fica à vontade para começar a sua aula, professora. Boa noite, gente. Primeiramente, quero agradecer. Tá dando para me escutar direitinho, Gabriela? Gabriela? Oi. Tá dando para escutar direitinho? Oi? Tá dando para escutar? Ai, tá tão baixinho. Tô escutando. Ok, então. Vou abrir aqui a apresentação, só um pouquinho. Você consegue apresentar? Consigo sim, só um minuto. Tá certo. Ok. Bom, vamos lá. Como a Gabriela já disse, a gente vai começar o assunto, né? Acesso venoso e drogas na emergência. Antes de começar esse assunto propriamente dito, eu queria trazer um pensamento para vocês, pensamento do dia. Quando a gente fala em emergência, logo já vem na nossa cabeça o quê? SAMU, ambulância, porta, no máximo, um CTI. Não é verdade? Só que a emergência, ela não tem nem lugar
e nem hora para acontecer. Uma situação de emergência, ela vai acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, independente do nível de atenção em que o profissional esteja atuando. Ou seja, independente de qual sua especialização, independente de qual setor você escolheu trabalhar na vida, você pode trabalhar no PSF, uma hora a emergência vai bater a sua porta. Então, esse assunto é para qualquer profissional, independente do nível de atenção em que ele atue. Quando a gente fala em emergência, a gente tem uma corrida contra o tempo. Emergência, a gente tem que lutar contra o tempo. Então, as nossas ações, elas precisam ser imediatas para a estabilização desse paciente. E uma dessas ações, das primeiras ações que a gente tem que ter numa situação de emergência, é estabelecer uma via de acesso para a administração das drogas que a gente vai necessitar diante daquele quadro, tá? Quando a gente fala de acesso venoso, a gente tem o acesso venoso periférico, o acesso intraósseo, a dissecção de veias e o catéter venoso central. A gente já de cara pensa nessas 4 possibilidades. Mas, quando a gente fala em situação de emergência, o acesso venoso periférico e o acesso intraósseo vai ser a nossa primeira e segunda escolha. Nossa prioridade é achar um acesso venoso periférico. Quando a gente fala de dissecção de veia e catéter venoso central, na emergência, eles só devem ser utilizados se a gente não tiver possibilidade de um acesso venoso periférico ou um acesso intraósseo. Por quê? Uma dissecção de veia e um catéter central são procedimentos mais complexos, eles são tecnicamente mais difíceis. E as intercorrências e as complicações desses 2 procedimentos podem gerar situações de emergências e complicar mais ainda o quadro. Por exemplo, numa dissecção de veia, você pode ter um sangramento intenso e aí você precisar, além de resolver aquele problema que você já tinha, você vai ter que resolver também o sangramento que foi provocado por essa dissecção. No catéter venoso central, você pode ter ali um pneumotórax. Então, são 2 procedimentos que devem ser deixados de lado nesse momento e só serem realizados se não tiver a possibilidade de um acesso venoso periférico. O acesso venoso periférico, ele vai nos dar a possibilidade de administrar as drogas e iniciar, inclusive, aquelas que só devem ser administradas por um catéter venoso central. Quando a gente fala de acesso venoso periférico, ele é um procedimento tecnicamente mais simples em relação à dissecção e o catéter venoso central. Ele tem menor risco de complicação e quando essas complicações ocorrem, elas são de menor gravidade, vai nos permitir precisão na dose administrada, com uma biodisponibilidade de 100% e uma ação rápida. Além disso, ele nos permite infusão de grandes volumes, o que é interessante na emergência, principalmente se tratando casos de trauma. E ele pode ser realizado por enfermeiro, médicos e técnicos de enfermagem. Ou seja, tanto um profissional de nível médio quanto um profissional de nível superior vai poder realizar esse procedimento. Então, é um procedimento tecnicamente fácil de ser realizado. Ele pode ser realizado tanto por um profissional de nível superior quanto por um de nível médio. Se você está numa intercorrência, está numa emergência. O médico, às vezes, ele está lá preso com a questão de via aérea, estabilizando esse paciente, ventilando e vai entubar o paciente. O acesso venoso periférico, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem vai poder realizar. O acesso venoso central, não. É só o médico que pode funcionar esse acesso. Então, enquanto esse médico, que é ele quem tem que funcionar o central, está preso na via aérea, o enfermeiro e o técnico podem funcionar o acesso venoso periférico e as medicações serão feitas do mesmo jeito. Para locais de punção periférica, preferência, braço, membro superior. Sempre começar do distal para o proximal. Então, a gente vai sempre começar das extremidades. Em situações normais, a gente sempre começa com o dorso da mão e aí vai progredindo no membro e aproveitando essas veias todo o trajeto dela.
Quando a gente fala de emergência, a gente precisa de acesso calibroso, a gente precisa de um acesso venoso calibroso. Às vezes que a gente tem maior possibilidade de introduzir um catéter calibroso vai ser cefálica acessória, basílica, as antecubitais, a veia e a veia cefálica. Elas vão aceitar os catéteres de maior calibre. Quando a gente fala de situações normais, existe uma recomendação de que você não funcione um acesso periférico próximo à articulação, né, que seriam as veias antecubitais. Porque isso prejudica a mobilidade do paciente, há um maior risco do acesso sair, de perder esse acesso por conta de movimento, e também o maior risco de flebite mecânica. Só que em situações de emergência, a gente tem que deixar essa recomendação um pouquinho de lado. Porque quando a gente garroteia esse membro do paciente, a veia que primeiro que vai pular para a gente, na maioria das vezes, é a antecubital. Então, a gente garroteou o braço do paciente. Na maioria das vezes, a veia que ela é mais visível e mais palpável, que é de mais fácil função, são as veias antecubitais. Então, muitas vezes, na situação de emergência, a gente vai funcionar essa veia em articulação. E a gente não precisa se preocupar com isso, até mesmo porque quando esse paciente chegar no intra-hospitalar, por recomendação, né, pelas recomendações de segurança do paciente, com prevenção às infecções relacionadas à assistência à saúde, uma das ações é justamente trocar o acesso que foi funcionado em situações de emergência em no máximo 48 horas. Então, certamente, quando esse paciente chegar lá no intra-hospitalar, esse acesso vai ser trocado. Então, não tem problema nenhum se você funcionar esse acesso em articulação. Tá? O que a gente tem como contraindicação da punção no membro? Se tiver alguma fístula arteriovenosa, né, aqueles pacientes que são renal crônico, que são dialíticos, fazem hemodiálise por meio de fístula. Esvaziamento ganglionar, que é no caso das mastectomias, e aí o lado mastectomizado, se tiver esvaziamento ganglionar, também não vai ser puncionado. Veia trombosada, que são aquelas veias endurecidas, que é principalmente em idoso. Local de hematoma. Membro que tiver muito edemaciado, e se tiver algum tipo de comprometimento. Presença de lesões também é contraindicação. Se tiver queimadura naquele membro, se tiver fratura, esse a gente vai deixar esse membro de lado, não vai tentar punção nele, vai tentar no outro que tiver menos comprometido, ou que não tiver comprometimento nenhum. Porque às vezes a gente chega numa situação de emergência e a gente acaba que a gente tem lesão nos dois braços, e a gente vai ter que optar por aquele braço que às vezes não tem um comprometimento que vai influenciar no acesso. Mas o ideal é não realizar o acesso no membro que tem algum comprometimento ou optar por outra via de acesso. E no adulto, deve-se evitar membros inferiores por conta do risco de embolia e tromboflebite. Então, adulto, a gente vai pensar em membro superior. Membros inferiores é último caso se a gente não tiver mesmo possibilidade, por conta desse risco de embolia e tromboflebite. Outra possibilidade que a gente também tem é a punção de veia jugular externa com dispositivo de punção periférica. Ela vai ser uma alternativa para a gente, para a punção, se a punção de membros não for possível ou se não tivesse sido obtida em 2, 3 tentativas. Você pode lançar a mão do acesso venoso em jugular, utilizando o catéter de punção periférica. Só que esse acesso ele também precisa ser avaliado quanto à sua viabilidade. Por quê? Paciente obeso, paciente que tem pescoço curto, fica mais difícil da gente manusear esse acesso. E mesmo que você consiga funcionar, né, quando você vai funcionar um acesso venoso em jugular, você deixa o paciente com a cabeça lateralizada, sentido contrário à veia que vai ser puncionada. Então, quando esse paciente volta com a cabeça para o lugar, muitas vezes o catéter, que é flexível, lá dentro da veia, acontece o quê? Ele dobra e obstrui. Então, tem pacientes que mesmo que você, na hora que você posiciona o paciente, a veia está ali, você consegue observar a jugular e ver que é de fácil punção, quando essa cabeça volta para o lugar, esse acesso fica inviável, porque fica dobrando, e aí você tem que ficar toda hora virando a cabeça do paciente, para manuseio fica um pouco mais complicado. Então, tem que ver também a questão da viabilidade dessa veia, mas ela também é uma alternativa no caso de você não conseguir fazer a punção periférica em membro superior.
Em criança até 3 anos, a gente também pode considerar as veias de couro cabeludo. E aí a gente tem temporal, frontal, auricular posterior e a occipital. Para bebê, melhor locais para você funcionar: mão, fossa antecubital e pés. Principalmente se for aqueles nenéns mais gordinhos, socadinhos, então é mais fácil essa punção nesses locais, tá? Criança que não anda ainda, criança que ainda não tem muita movimentação, questão de levantar, de andar, você pode funcionar no pé, tá? Você pode lançar a mão nessa punção também. O que a gente tem de dispositivo para realizar a punção periférica? A gente tem um catéter venoso periférico agulhado e o catéter venoso periférico flexível, que é o catéter sobre agulha. São esses dois dispositivos que a gente tem para realizar a punção periférica. No caso do catéter venoso periférico agulhado, que é o famoso scalp ou butterfly, por conta dessa asinha, né? Então ele é chamado de butterfly, de borboleta. Ele é indicado para a coleta de amostra sanguínea e administração de medicação em dose única. Então, para a gente, na emergência, ele não é tão interessante, tá? Ele não deve permanecer no paciente devido ao risco de transfixação da veia e infiltração no espaço extravascular. Então, por ser rígido, né? Você não... A agulha fica ali na veia, ele fica nesse espaço, então tem um risco muito alto de transfixar esse vaso e de extravasar a medicação, o cristalóide, o líquido que você tiver infundido no espaço extravascular. Ele vai ser identificado por uma numeração ímpar e por cores. Essas cores ela é estabelecida pela ABNT, tá? O branco é o 19, o verde é o 21, o 23 é o azul, 25 laranja e o cinza é o 27. O 19 é o de maior calibre e o 27 é de menor calibre. Então, esse catéter, ele é muito encontrado, a gente encontra ele na ambulância, mas muito pouco utilizado, mas a gente usa muito ele na porta para medicação externa, medicação que você medica o paciente e logo libera. Tá? Ele não é muito utilizado pela gente nem na ambulância e nem no setor vermelho, não, embora a gente encontre nesses setores. Só que ele é um catéter que é mais fácil funcionar com ele do que com o flexível. Ele é de mais fácil manuseio. Só que ele tem um fluxo menor e ele tem um risco de transfixar a veia. Então, para a gente não vai ser interessante, tá? O catéter venoso periférico flexível, que é o gel ou abocate, que é o que a gente mais utiliza, ele vai ser indicado justamente nessas infusões contínuas ou intermitentes, mas que a gente tem que manter o acesso por um maior tempo no paciente. A gente não vai administrar e tirar, ele vai permanecer ali. E ele nos permite um fluxo maior quando a gente precisa administrar, por exemplo, volume no paciente, tá? Ele, após a punção, é retirado o mandril, que é a parte metálica, e vai permanecer apenas a parte flexível no vaso, o que vai impedir a perda do acesso por transfixação da veia, tá? Ele é identificado por uma numeração par, por cores também que são determinadas pela BNT. Ele vai do 14 ao 24, né? O 14 é o laranja, o 16 é o cinza, o 18 é o verde, o 20 é o rosa, 22 é o azul e o 24 é o amarelo. Quanto menor essa numeração, né? Você tem o maior calibre. O 14 é o de maior calibre e é o que vai te permitir maior vazão. Esses catéteres, vocês vão perceber, né, ao longo do estágio de vocês e da vida acadêmica e da vida profissional também, que existe diferença de um para outro. Existem alguns que têm dispositivo de segurança, outros não têm, alguns são de mais fácil manuseio, né, para retirar o mandril. Isso tudo muito depende da marca. A disponibilidade vai depender do que a substituição compra, tá? Mas a técnica de punção com eles é a mesma. De acordo com o calibre, existe a recomendação de utilização desses catéteres. O 14 e o 16, que é o laranja e o cinza, eles são recomendados para adolescentes e adultos,
cirurgias importantes, sempre que deve infundir grande quantidade de líquido. Então, é um catéter que a gente vai utilizar numa situação de emergência, principalmente se tratando de trauma, quando a gente tem que fazer reposição volêmica num paciente. O 18, que é o verde, ele é indicado para crianças mais velhas, adolescentes e adultos, para administrar sangue e hemoderivados e outras infusões mais viscosas. O rosa, crianças, adolescentes e adultos, adequado para a maioria das infusões venosas de sangue e outras infusões venosas. O rosa é o que a gente mais vê de punção no dia a dia, de rotina de enfermaria, né, de paciente em observação, é o 20, é o rosa. O azul, que é o 22, crianças, bebês e adolescentes e idosos, também adequado para a maioria das infusões que precise de velocidade de infusão menor, então ele te dá um menor fluxo. O rosa, ele é para o amarelo, que é o 24, ele é para recém-nascido, bebês, crianças, adolescentes e idosos, adequado para infusão de menor velocidade, tá? No caso do idoso, é interessante avaliar esse idoso. Existem alguns idosos com condição física ótimas, em que você consegue fazer uma punção com acesso mais calibroso. Então, você não precisa lançar a mão do 22 e 24, tá? Você consegue fazer punção com acesso calibroso. Isso são recomendações, não é obrigatoriedade, tá? Claro que tem adultos que você não vai conseguir funcionar um acesso calibroso, que você vai ter que funcionar com um catéter menos calibroso. Tem aqueles idosos que você consegue funcionar com catéter mais calibroso. Mas, de uma maneira geral, a recomendação para a inserção de catéter, para a escolha do catéter de acordo com a idade e o procedimento, né, a infusão, vai ser essa. Escolha do sítio de inserção e do catéter de punção periférica na emergência, tá? Regra geral, você vai iniciar pelas mais distais em membros superiores. Então, você vai observar o membro do paciente tentando escolher veias que estejam mais distais, tá? E aí você vai pro proximal. Considerar idade, diagnóstico e condição vascular desse paciente. Selecionar veias que sejam suficientemente dilatadas para a inserção do dispositivo. Não adianta você selecionar uma veia de pouco calibre e tentar funcionar com acesso 16, 14. Não vai dar certo. Vai estourar esse vaso e aí você vai ter que procurar outra veia. Então, selecione a sua veia e aí você vai ver qual catéter que você vai conseguir funcionar aquela veia de acordo com o calibre que ela está te apresentando. E tentar funcionar esse acesso em local de fácil manuseio, tá? Olha essas duas imagens. Fala para mim, abre o microfone quem puder. Fala para mim o que vocês conseguem observar nessas duas imagens. A gente tem uma imagem do APH, que é a ambulância, e a gente tem uma imagem do intra-hospitalar. O que vocês conseguem observar nessa imagem que implicaria na questão do acesso periférico? Mobilidade. Opa, tá dando para ouvir? Tá, sim. Acho que a mobilidade de quem vai fazer o acesso, o posicionamento do paciente, a circunstância também, né? Provavelmente quando você está na ambulância, você vai querer fazer o acesso para você sair com o paciente, então às vezes você vai estar com mais pressa. Uhum. Isso, olha só. O que acontece? Obrigada, Thomas. Olha essa imagem. Quando eu estou no intra-hospitalar, eu consigo transitar dos dois lados do meu leito. Eu consigo ir tanto pela direita quanto pela esquerda. Claro que existem unidades que não tem tanto espaço, mas de uma maneira geral você consegue transitar pelos dois lados da cama, do leito. Então, tanto faz você funcionar esse acesso à direita ou à esquerda. Se você precisar, por exemplo, nessa imagem aí, você tem o ventilador de um lado e a bomba de infusão de outro. Se você funcionar no lado contrário, onde está a bomba de infusão, você consegue manusear esses aparelhos de um lado para o outro e tranquilamente manusear o seu acesso periférico. Só que quando a gente está no pré-hospitalar, dentro da ambulância, fica um pouquinho difícil. Mesmo quando a gente funciona na via ou funciona dentro da casa, não funciona na cena.
a gente às vezes não lembra dessa questão. Quando a gente entra na ambulância, o paciente, o braço direito dele fica voltado para a parte dos armários, né, para a parte fixa. E o que fica para o lado esquerdo do banco, quando a gente está sentado, é o braço esquerdo. Se você não for lidar com esse paciente, mexer com esse acesso durante o transporte, ok. Você vai levar o paciente com acesso no braço esquerdo, tudo bem, não vai interferir em nada. Só que, se você tiver uma intercorrência no meio do caminho, você não vai descer com esse paciente para a via para atender ele no meio da rua. Você vai atender ele dentro da ambulância. Então, se o seu acesso estiver do lado direito, estiver no braço direito, olha a dificuldade que você vai ter para manusear esse acesso. Você vai ter que debruçar em cima do paciente. E às vezes o paciente está imobilizado, às vezes o paciente é obeso, ele já fica meio apertado na maca, então fica mais difícil. No APH, o que é interessante? Funcionar esse acesso periférico no braço esquerdo. Claro, se for possível. Se você puder escolher, funciona no braço esquerdo. Principalmente se tratando de transportes longos. A minha base no SAMU, ela era numa cidade pequena, era em Lima Duarte. E os atendimentos que a gente fazia, na maioria, era nas cidades vizinhas. Tinha paciente que a gente ficava com ele dentro da ambulância 2, 3 horas. E era muito comum ter intercorrência e a gente ter que parar no meio da via, no meio da BR, no meio de estrada de chão, para poder atender esse paciente. O atendimento era dentro da ambulância. Então, você imagina, é bolsa de um lado, bolsa do outro, é um médico lá na frente, no banco, na cabeça do paciente, enfermeiro no banco do lado, condutor ali tentando auxiliar. Olha como é que o trânsito já fica difícil. Se o seu acesso ainda está do outro lado, fica mais difícil ainda de você mexer com isso aí, tá? Se você tiver que fazer algum bolos, tiver que começar alguma infusão, então fica mais complicado. Então, quando eu falo para vocês tentar funcionar em local de fácil manuseio, é justamente isso. Principalmente no APH, porque no intra-hospitalar você consegue transitar dos dois lados do leito. Materiais para punção, para o acesso venoso periférico. No intra-hospitalar, onde que a gente vai encontrar esses materiais? Dentro do carrinho de emergência. Há, por recomendação, que todo setor, todos os serviços tenham um carrinho de emergência que possa ser levado até a intercorrência. Dentro desse carrinho de emergência, tem tudo que você precisa, claro, em quantidade necessária, não é armário para você fazer estoque, mas tem uma quantidade necessária para você estabilizar um paciente. E ali dentro também tem os materiais para você realizar o acesso venoso periférico. No caso do pré-hospitalar, a gente encontra esses materiais, tanto na bolsa de medicação, tem compartimento ali, tem uma repartição que é para você colocar gelco e dupla via, o material necessário, e na bolsa laranja também, né, de procedimento, também a gente encontra material para poder funcionar o acesso venoso periférico, tá? Existem algumas instituições que não utilizam carrinho de emergência, utilizam kits de emergência, né, que são levados até ao paciente. Mas, na maioria, é o carrinho de emergência que a gente encontra, tá? O que a gente precisa de material? Primeira coisa, EPI. EPI ele vai ser para atendimento de uma forma geral. Luva, máscara e óculos de proteção. Lembrando que óculos de grau que você já usa, normalmente não é EPI. É o óculos de proteção mesmo, tá? Algodão ou gaze, mas álcool a 70 ou clorexidina 2%, né? A gente vai precisar de uma solução alcoólica. Qual vai ser utilizada? É a instituição que determina por meio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Na maioria das vezes que a gente encontra é o álcool a 70. Garrote, filme transparente ou curativo estéreo, se disponível, isso aí vai depender da substituição. Na maioria das vezes a gente não encontra esse tipo de material. Esparadrapo ou similar para fixação, que seria o micropore, o catéter intravenoso e a solução salina, o soro fisiológico já preparado em equipo ou seringa mais extensor, dupla via ou three-way. Então, a gente reúne todos esses materiais para já funcionar esse paciente. Quando você fizer a punção do paciente, esse equipo ou essa seringa já tem que estar preparado, tá? A técnica de punção de acesso venoso periférico em membros superiores. Primeira coisa, higienização das mãos conforme a instituição preconizar. No APH, o que a gente tem é álcool a 70, a gente não tem uma pia dentro da ambulância. No intra-hospitalar, a gente já consegue higienizar essa mão. Mas no momento de emergência, acaba que muitas vezes
isso não é seguido à risca. Por isso, é recomendado que se troque o acesso venoso periférico em até 48 horas depois da inserção em situações de emergência, tá? Calçou luva, colocou o seu EPI, você vai aplicar o garrote nesse paciente, 15 a 20 centímetros proximal ao local escolhido para a punção. Na emergência, principalmente o pH, funciona, localiza, né, coloca esse garrote acima da fossa intercubital, porque você já consegue observar o braço todo desse paciente, tá? Escolha o melhor ponto de punção, visualização e palpação. Aquela veia que você consegue visualizar e palpar, ela é a que é melhor para você funcionar. Geralmente é a que a gente encontra em fossa antecubital, tá? Aplique a solução alcoólica sobre o local escolhido e aí você vai escolher o seu catéter. Lembra lá das recomendações? De uma maneira geral, 14, 16 para adulto e adolescente, 18 crianças mais velhas, 20 para crianças, 22 bebê, 24 recém-nascido. Idoso, avalie a condição física desse idoso, porque tem idoso que é melhor do que menino de 20 anos. Então, às vezes, você consegue funcionar um idoso com gel 14 e a gente que tem 30 anos não consegue funcionar, tá? Então, o idoso, te recomendo avaliar, já não ir com via de regra de que tem que funcionar com esse gel. Avalie o paciente de uma maneira geral para ver qual gel que você vai precisar, que você vai conseguir utilizar, funcionar esse paciente. Antes de puncionar, você vai tracionar, você vai puxar a pele abaixo do local que você escolheu para a punção, para você fixar, para você firmar esse vaso, tá? Para não ficar aquela veia dançando. Você vai inserir o catéter num ângulo de 30 graus, com o bisel direcionado para cima, no sentido do fluxo venoso proximal. Quando houver um refluxo de sangue nesse catéter, quando ele for visível, você vai diminuir a angulação para 15 graus e você vai empurrar a parte flexível, tirando este mandril. Então, você vai começar a fazer movimentos contrários. Você vai empurrar a parte flexível do catéter e vai tirando o mandril até que você consiga acabar de fazer essa punção. Introduzir toda a parte flexível, você vai tirar todo o mandril, e a parte flexível que vai ficar lá no vaso. Tirou o mandril, você vai acoplar ao catéter a seringa com a dupla via ou o soro que você já tinha previamente preparado, tá? Olha só essa imagem. A ponta do catéter, quando eu falo bisel para cima, é porque a ponta do catéter ela tem esse corte longitudinal. E esse corte ele tem que ser voltado para cima, tá? Você entra com o catéter, olha só a imagem, você entra com o catéter a 30 graus, apareceu o sangue, viu o sinal de refluxo, na área de refluxo do catéter, o mandril ele vai para sentido contrário agora, você vai empurrar a parte flexível e tirar o mandril. Acabou de funcionar, remove a agulha toda. Tomar cuidado com agulhas que não têm dispositivo de segurança. Não são todos os gelcos, não são todos os catéteres que têm dispositivo de segurança, tá? Alguns, eles são retráteis, que você aperta um botãozinho e a agulha ela vai entrar para dentro da parte plástica desse catéter. Outros, na hora que você tira de dentro da parte flexível, ela arma um mecanismo de segurança na ponta, mas não são todos os catéteres que têm isso, tá? Funcionou, você vai soltar o garrote, você vai aplicar uma pressão sobre a pele proximal, a inserção do catéter, para você conseguir tirar todo esse mandril e evitar sangramento, né, vazamento de sangue. Você retirou o mandril, você vai conectar a dupla via ou a torneirinha a esse catéter, e aí você vai testar esse acesso. Se você estiver com seringa, você vai aspirar, para ver se vai voltar sangue nessa dupla via. Voltou sangue? Ok, bem posicionado. Se você estiver utilizando um equipo com soro, com frasco de soro, você vai descer o frasco de soro, você vai posicionar ele abaixo do nível do membro que foi posicionado. Se voltar sangue, o catéter está bem posicionado e aí você pode fixar esse catéter. Como que você vai fixar esse catéter? Isso vai depender da sua instituição. Tem instituições que disponibilizam para a gente o material que é recomendado. O que a Anvisa recomenda? Que o curativo que vai ser utilizado no acesso periférico permita a visualização do sítio de inserção. Então, você precisa de algo que seja transparente. O filme transparente ou os curativos de estéreis que são transparentes. Não é toda instituição que tem isso,
A grande maioria não tem. O que a gente tem disponível para fazer fixação de catéter periférico? Esparadrapo e micropora. Então, é o que a gente vai utilizar. O que a gente não pode é perder esse acesso, tá? Descarte correto do material na caixa de pérfuro cortante. Não deixa gelco solto, agulha solta. Principalmente se for um gelco, um dispositivo que não tem mecanismo de segurança. Ok? Outra coisa, quando a gente vai preparar essa solução salina, o soro, né, ou na seringa, ou no equipo, não esqueça dos dispositivos que vão te permitir ter mais de uma via de administração, dupla via ou three-way, tá? Não conecta o equipo direto no gelco, lá no catéter, porque isso vai te dificultar depois. Como que você está lá no meio do atendimento, você tem uma infusão de volume, está fazendo uma reposição volêmica numa via, está ocupada, ou você iniciou alguma solução que seja, e aquela via está ocupada, e você precisa administrar bolos de alguma medicação. Você vai ter que tirar, você vai ter que interromper a infusão, tirar o equipo para poder fazer o bolos. Olha que dificuldade. Então, não esqueçam nunca da dupla via ou do three-way na hora de conectar esse equipo no acesso, tá? Punção de jugular externa. É uma punção que ela precisa de capacitação técnica. Então, se você não tem capacitação técnica para puncionar o jugular, nem tenta, tá? Os materiais a serem reunidos são os mesmos para a punção do membro superior, então é o mesmo catéter, é a preparação da dupla via com soro ou o equipo lá no frasco. A técnica a ser empregada, ela difere quanto à inspeção do vaso, para você localizar essa jugular e você funcionar, tá? Primeiro, colocar o paciente em Trendelenburg, né, que é você colocar o leito inclinado com a cabeceira para baixo e os pés para cima. Isso te favorece a questão do retorno venoso e faz engurgitamento da jugular, então você consegue observar melhor essa jugular. No intra-hospitalar, você colocar um paciente em Trendelenburg é fácil. Hoje, dificilmente, você não tem uma cama que faça Trendelenburg, né? As camas no intra-hospitalar de leite, todas elas fazem Trendelenburg. É fácil. Agora, vai fazer um Trendelenburg no APH. É mais difícil. Nem todas as marcas levantam a perna. Na maioria das marcas, elas só fazem elevação de cabeceira, né? Da cabeça do paciente. E aí, isso dificulta. E também você levantar esse paciente no braço para poder fazer um Trendelenburg, isso fica mais difícil, tá? Então, nem sempre a gente consegue posicionar esse paciente em Trendelenburg no APH. No intra-hospitalar é mais fácil. Você vai aplicar uma compressão digital com o indicador na porção proximal do trajeto da jugular externa. Você vai virar a cabeça do paciente para o lado contrário, onde você quer inspecionar, onde você quer ver se a jugular é boa para funcionar. E ali você vai, com o seu indicador, você vai pressionar a parte proximal. E aí, essa jugular vai fazer um engurgitamento. Então, você consegue visualizar o trajeto dela, o calibre, para você poder escolher o seu catéter. Outra coisa que você pode também fazer, se for possível, se o paciente consciente tiver condições de fazer, é pedir para esse paciente executar a manobra de Valsalva, que é tentar, né, expirar e exalar o ar com a boca na mão e o nariz com a boca e o nariz fechado, para poder fazer esse engurgitamento. Nem todo paciente é possível, principalmente numa situação de emergência, tá? O acesso intraósseo, ele vai ser uma alternativa ao acesso venoso periférico, quando a gente não consegue funcionar esse paciente. Tentou funcionar 1, 2, 3 tentativas, não teve sucesso, parte para o intraósseo, tá? Quando esse acesso venoso periférico ele não é possível, a gente vai lançar a mão do intraósseo. Em pediatria, em caso de PCR ou acesso venoso periférico, você olhou a criança, você viu que o acesso venoso periférico ali é difícil, a intraóssea já é de primeira escolha, você nem perde tempo para poder tentar funcionar periférico. Porque o periférico na criança ele já é difícil, principalmente em bebê, daqueles bebês mais socados, mais gordinho, é difícil de você funcionar. Então, você faz a intraóssea. A intraóssea, ela vai te dar a mesma possibilidade de administração de droga, de fluido, que um acesso venoso periférico, tá? Qualquer fluido, qualquer droga vai poder ser administrado pela intraóssea. Só que ele só pode ser realizado
o médico e enfermeiro. O técnico de enfermagem aqui já não pode realizar a intraóssea, tá? Só médico e enfermeiro devidamente capacitado. O teu conselho de classe te respalda para poder realizar a intraóssea? Respalda, desde que você seja capacitado para isso, tá? Os locais de acesso intraósseo. Em adulto, tíbia proximal é o mais indicado, é o que é mais realizado, é o mais fácil de funcionar. Maléolo externo, clavícula e crista ilíaca. Na criança, tibial proximal, tibial distal, fêmur distal e espinha ilíaca e ântero posterior, que a gente mais usa na criança. Tíbia proximal, e a distal também é bem utilizado, mais a proximal, e fêmur distal, tá? O que a gente tem de contraindicação do acesso intraósseo? Fratura e lesão por esmagamento próximo ao local da punção, condições de ossos frágeis, por exemplo, osteoporose, porque aí você aumenta a possibilidade de fraturar aquele osso e de transfixar, né? A agulha ela acaba saindo do outro lado. Tentativas anteriores de estabelecer acesso no mesmo osso e infecção dos tecidos adjacentes. Então, isso vai ser contraindicação para o acesso intraósseo. A absorção e biodisponibilidade das drogas administradas por endovenosa, ela é equivalente à via intraóssea, então a dose vai ser a mesma, tanto para endovenosa quanto para intraóssea, tá? Complicação imediata que a gente tem, extravasamento de líquido no tecido subcutâneo. Isso quer dizer que a gente perdeu esse acesso, tá? O acesso intraósseo, ele só pode permanecer no máximo 24 horas após a inserção. Há uma recomendação, isso se você consultar até os protocolos do SAMU, fala-se em 2 horas. Mas esse acesso intraósseo, ele pode permanecer no máximo em 24 horas. Chegou no intra-hospitalar, é trocar. Ou vai fazer um acesso periférico, ou já vai partir para o central, ou vai partir para uma dissecção de veia. Mas ele pode permanecer até 24 horas, tá? Dentro desse período, recomenda-se a troca assim que possível, tá? A técnica de inserção. O posicionamento do paciente vai depender de onde você vai funcionar, tá? O sítio mais utilizado é o tibial proximal. Realizar a disepsia no local da punção, e aí você vai inserir a agulha através da pele no ângulo de 90 graus com o plano ósseo escolhido, rotacionando ou aplicando firme pressão, e aí isso depende do dispositivo que você vai estar utilizando, então isso depende do dispositivo que a sua instituição vai te oferecer, até encontrar uma súbita redução da resistência. Quando a gente está funcionando intraóssea, no começo, a gente sente uma resistência bem assim, bem firme. E aí, do nada, parece que dá aquele vácuo. É porque chegou no espaço medular, tá? Você vai segurar a base do conjunto ou da agulha, do que você estiver utilizando, firme, para você conseguir retirar a agulha de dentro do catéter, tá? A variação das técnicas de punção vai depender do dispositivo que a sua instituição tem a te oferecer. Tirou a agulha, você vai conectar uma seringa ou um equipo com a solução salina, aspirar para observar retorno de medula óssea, o que vai confirmar se você tem uma posição correta desse catéter, tá? Infundir um pequeno volume de solução de 5 ml mais ou menos para lavar a agulha e avaliar o acesso, tá? Verificar se há presença de edema no local de inserção ou no lado oposto. Porque se tiver edema no lado oposto, isso vai dizer que você transfixou aquele osso. Se tiver edema ao redor do local, quer dizer que você está ocorrendo extravasamento de líquido, então você perdeu aquele acesso, tá? Se não tiver ocorrido aspiração na medula, você ainda vai fazer a infusão de solução salina e depois dessa infusão, se não ocorrer edema subcutâneo, é porque o posicionamento ele pode ser considerado correto. A gente só vai considerar que que você perdeu o acesso, que tem transfixação, se você tiver edema subcutâneo, se a perna desse paciente ao redor do local edemaciar, tá? Estabilizar a agulha, fixando sua base com esparadrapo, se necessário, ou dispositivo próprio. A maioria vem com dispositivo de fixação desse catéter, tá? E conecta o equipo e inicia a infusão prescrita. Os dispositivos de punção intraóssea
A gente tem vários, isso vai depender da sua instituição, tá? Tem aqueles que eles são manuais e que aí vai depender muito mais da força de quem estiver realizando a punção, que no caso, por exemplo, é a agulha de coque. Você precisa de força para conseguir funcionar. E tem os dispositivos automatizados, que são os automáticos, que ele pode ser de broca ou dispositivo de mola. O Big é o que a gente encontra no SAMU em Juiz de Fora atualmente, tá? Pelo menos até quando eu trabalhava ainda no SAMU, era o que a gente tinha, ele é de mola. O tipo broca, que é essa pistola, ele é reutilizável. O que a gente troca, na verdade, é só o conjunto de agulha. Aí ele tem agulhas por peso. A vermelhinha vai ser de 3 a 39 quilos, a azul é acima de 40 quilos e a amarela são para pacientes que têm muito tecido mole. Paciente obeso, por exemplo, a gente tem que usar a amarela, tá? O FAST, ele é só para punção de externo, tá? Então, ele para punção external, a gente vai usar o FAST. Mas dispositivos a gente tem vários, e isso aí vai depender de cada instituição. O que acontece geralmente? A instituição compra o dispositivo de punção intraóssea e o fornecedor, ele oferece a capacitação aos profissionais daquela instituição, e aí vai e treina a equipe para a utilização daquele dispositivo, tá? E agora? Meu acesso venoso está funcionando, ok. E agora? O que eu vou fazer? Aqui que começa a grande dificuldade. Como que eu vou administrar as drogas? A dificuldade maior nem é tanto em qual droga que eu vou administrar. A grande dificuldade da maioria das pessoas, dos profissionais, é como que eu vou administrar essa droga, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, em segurança do paciente, minimizar os riscos de erro de medicação, tá? Independente se é no APH ou no intra-hospitalar. Como que a gente começa isso? Antes mesmo da emergência, antes mesmo da situação em que a gente vai precisar utilizar essas medicações. Previsão e provisão das medicações, né? Eu tenho essas minhas medicações disponíveis na hora da emergência. Se está faltando alguma coisa, será que eu tenho alguma outra medicação que eu possa substituir? Como que eu vou fazer? Isso tudo tem que ser esclarecido e definido antes mesmo da situação de emergência ocorrer. E organização. Quando eu falo em carrinho de emergência, as medicações geralmente elas ficam na primeira gaveta. E aí elas são organizadas nesses nichos dentro da gaveta. Isso tem que ser organizado e devidamente identificado, justamente para facilitar na hora da emergência a localização dessas drogas. No caso do APH, eu tenho umas bolsas, né? A bolsa de medicação ela tem várias repartições e cada bolsinho tem que ser devidamente identificado com a droga que está ali. Então, essa disponibilidade de medicação e a organização, ela tem que vir antes mesmo da situação de emergência. E isso aí diminui a questão dos erros de medicação, tá? Porque se vocês forem observar, tem muita ampola que se parece. E aí, ali, na hora da emergência, na pressa, você acaba pegando uma ampola que não é aquilo que você deveria administrar. Então, se você mantém aquilo tudo organizado, com uma identificação visível, diminui esses erros na hora da emergência. Comunicação, se comunicar durante a emergência, não é gritar, não é gritaria, é comunicação em alto e bom som, que todo mundo consiga se entender. O médico solicitou a administração de alguma medicação, o enfermeiro vai administrar, comunica e confirma. Olha, estou administrando uma ampola de epinefrina, e o médico confirma se é isso mesmo. Essa comunicação, antes da medicação ser administrada, diminui os erros de medicação, tá? A equipe do APH, ela tem que informar adequadamente a equipe do intra-hospitalar as medicações que foram administradas, para que lá dentro, lá no intra-hospitalar, possa se dar continuidade a essa terapêutica. Tem algumas substâncias, algumas drogas em que você faz dose de ataque, por exemplo, e depois você tem as doses de manutenção. Se você já fez a dose de ataque no APH, no intra-hospitalar você vai dar continuidade com as doses de manutenção. Só que se o APH não informa ao intra-hospitalar que já foi feita a dose de ataque, muitas vezes repete-se a dose de ataque sem necessidade para depois dar continuidade na manutenção. Então, isso precisa ser devidamente registrado nas fichas de atendimento e informados durante a passagem de caso, tá?
Para a administração das medicações, a gente tem alguns tipos de equipo. A gente tem o equipo macrogota, equipo microgota, os equipos fotossensíveis, equipo para bomba de infusão e equipo bureta. Equipo macrogota, ele é um equipo que vai ser utilizado em drogas que você não precisa ter tanto controle de gotejamento. O equipo microgota, ele já te permite um maior controle de gotejamento. Por isso que se você não tiver disponível bomba de infusão, você pode utilizar o equipo microgotas até que você consiga uma bomba de infusão para dar continuidade nessa infusão dessa droga, tá? No pré-hospitalar, no APH, é mais difícil essa questão de bomba de infusão. Nem todas as ambulâncias têm bomba disponível. A grande maioria não tem bomba de infusão. Então, a gente deve utilizar o quê? Equipe microgota, tá? Equipe fotossensível para aquelas substâncias, para aquelas drogas que você precisa proteger da luz. Por exemplo, nora, você precisa proteger da luz. E equipe bureta. O equipe bureta é um equipo que muita gente não conhece. Ele tem esse frasco, né? Esse frasco aqui, que vai ficar entre o frasco da solução, que é conectado nessa ponta aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar para vocês verem. O frasco ele é colocado nessa via aqui, nessa ponta, e essa via fica no paciente. E você tem esse frasco que ele fica intermediário. Ele é graduado e aqui você consegue colocar exatamente a quantidade, né, o volume dessa solução que você quer infundir. Muito utilizado no caso de bicarbonato, tá? Às vezes você faz cálculo do bicarbonato no paciente, você tem um frasco de 250 ml, você precisa infundir 100 ml, você usa a equipe bureta, coloca 100 ml nesse frasco e você vai infundir aqueles 100 ml que está ali, tá? A maioria das buretas são equipe microgotas, tá? Muito difícil você ver alguma bureta que é equipe macrogota. O equipe de bomba de infusão, ele vai depender da bomba que a sua instituição tem. Cada bomba tem o seu equipe de infusão. E na maioria das vezes, às vezes você consegue fazer uma gambiarra ali ou outra, mas cada bomba de infusão tem o seu equipe. E um equipe não cabe na bomba de infusão que não é dele, tá? Bomba de infusão, você tem de várias marcas, você tem de vários tamanhos, cores, estilos, vai depender do que a sua instituição te disponibilizar. O que a gente tem que ser sempre em mente é que a gente tem 3 valores para poder jogar nessa bomba: volume total, tempo total de infusão e vazão. Você sempre vai colocar 2 valores de acordo com aquilo que você for infundir. O terceiro valor, a bomba vai calcular para você, tá? Por exemplo, se você tiver uma nora e você for colocar na bomba e você tem lá o volume total, 250 ml. Então, você vai colocar o volume total, 250 ml. A nora, você não vai colocar o tempo total a ser infundido, você controla ela por vazão. Então, você vai colocar na programação da sua bomba a vazão. E aí, o que vai acontecer? O tempo total de infusão, a sua bomba vai calcular para você. Se for acima de 24 horas, você já sabe que parte daquela solução você vai ter que descartar, porque a nora ela tem uma estabilidade de 24 horas. Então, a bomba, por mais que elas sejam diferentes no seu design, a programação ela é basicamente a mesma. Ou você joga volume total, ou você joga tempo total, ou você joga vazão. E você ainda tem as bombas de seringa. As bombas de seringa elas são mais utilizadas em pediatria, tá? Vamos lá. Reposição volêmica no trauma, por exemplo, que você tem sinais de choque. O último ATLS, que é a 10ª edição, que ela foi de 2018, ele mantém a questão de 2 acessos periféricos calibroso. Se você não conseguir funcionar com gel 18 ou maior, já parte para o intraósseo. Reposição, 1 litro de cristalóide, solução fisiológica ou ringer lactato, ou 20 ml por quilo de peso. Infundiu essa quantidade, após a infusão, avaliar a necessidade de nova administração. Né? Tem muita gente que larga o aço e vai correndo o volume no paciente. Cuidado com isso. Correu o volume que é recomendado, 20 ml por quilo de peso ou 1 litro,
avalia se o paciente tem necessidade de uma nova infusão, de uma nova reposição volêmica. Se não tiver, não tem necessidade, não tem por que você infundir mais volume ainda nesse paciente. Quando a gente fala de reposição volêmica, mesmo em casos de choque hipovolêmico, cuidado com pacientes cardíacos e renal para você fazer infusão de volume, tá? Bolo intravenoso. A maioria das medicações que a gente utiliza na emergência, ela vai ser feita em bolos. O bolos, ele é a administração de uma dose concentrada. Ela é comum na emergência e ela fornece para a gente uma medicação de ação rápida. Como ela é de ação rápida e eu estou fazendo uma dose concentrada, não tem tempo de corrigir erro. Então, cuidado ao calcular dose. Se você vai utilizar uma medicação em bolos, tenha certeza do que você está administrando, porque o risco de reações adversas é maior e não dá tempo de você corrigir muita coisa, tá? Pode causar irritação direta no revestimento do vaso sanguíneo, por isso você tem que conferir esse acesso venoso periférico. Ele está bem posicionado? Ele está com fluxo e refluxo? Por isso também a gente tem que utilizar um acesso venoso calibroso, porque veias de menor calibre, elas vão se irritar com maior facilidade, tá? Sempre que você fizer um bolos, após a administração do bolos, lavar esse acesso com soro fisiológico, tá? As medicações na PCR. O que a gente tem de medicação da PCR? Na sistolia e no AESP, epinefrina. Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, epinefrina, amiodarona ou lidocaína. Aí a gente fica assim, nossa, mas isso é tão fácil, é só administrar. Gente, tem muita gente que tem dúvida de como que você administra. Se você dilui, se você faz em bolos, como que é a administração dessas medicações. Quando a gente fala de epinefrina, que é o vasopressor utilizado na PCR, a gente tem ampola de 1 ml, que é 1 miligrama por ml. A dose vai ser de 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Uma ampola. Como que a gente administra isso? Em bolos, tá? Pura na seringa. Administrou a epinefrina, você vem com um flush de 20 ml de soro fisiológico e eleva o membro do paciente. Ok. Administrado, você vai administrar uma nova dose, se necessário, no período de 3 a 5 minutos. A amiodarona, nesse caso, ela também é feita em bolos, pura. Qual a ampola que a gente tem disponível? 3 ml, que vai ser de 5 miligramas por ml. Está escrito errado aqui, tá, gente? É 5 miligramas por ml. A ampola de amiodarona, ela tem 15 miligramas. Desculpa, gente, peraí. 50 miligramas. Olha eu falando errado. 50 miligramas por ml, ela tem 150. Dose inicial, 300 miligramas. 2 ampolas. Então, você vai aspirar 2 ampolas, o que vai te dar 300 miligramas. Lembra? 50 miligramas por ml, 150 miligramas vai ser a dose inicial. Fez essas 2 ampolas, você vai repetir uma dose adicional, se for necessário, se essa fibrilação, essa taquicardia ventricular, ela for refratária ao choque. Aí você vai ter uma dose adicional de 150 miligramas. E você vai administrar apenas uma ampola. E é a mesma coisa, administrada via bolos intravenoso, seguido de um flush de 20 ml de soro fisiológico e elevação do membro. Lidocaína, ela vai ser um outro antiarrítmico que também pode ser utilizado na PCR. Ou você vai utilizar a amiodarona, ou você vai utilizar a lidocaína. Não existe um consenso de qual é melhor, se é a amiodarona ou se é a lidocaína. Então, tem a recomendação que você pode ter a opção das duas, tá? Geralmente usa a amiodarona. Primeiro escolhe sempre a amiodarona e a lidocaína geralmente utiliza quando não tem disponibilidade da amiodarona, tá? A gente tem frasco de 10 miligramas por ml, que é a lidocaína 1%, e 20 miligramas por ml, que é a lidocaína 2%. Dose inicial, 1 a 1,5 a 1,5 miligramas por quilo de peso. Uma dose adicional de meio miligrama a 0,75 miligramas por quilo de peso e uma dose máxima de 3 miligramas por quilo de peso. Vai administrar também em bolos e ver seguido de um flush de 20 ml de soro fisiológico e elevação do membro. Quando a gente chega na lidocaína, o negócio já complica.
o negócio já vai complicar. Porque como que a gente vai calcular a dose dessa lidocaína? Quando a gente vai calcular a dose de lidocaína, primeiro a gente precisa estimar o peso desse paciente. Vamos pegar um paciente de 70 quilos e uma ampola, um frasco de lidocaína 2%, 20 miligramas por ml, que é o que a gente tem de mais comum e a gente encontra tanto na PH quanto no unidade hospitalar. Se você tem uma dose inicial de 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso, você vai multiplicar. 70 vezes 1, 70 miligramas é o que esse paciente precisaria, ou 70 vezes 1,5, 105 miligramas. Então, você precisa administrar nesse paciente de 70 a 105 miligramas de lidocaína. E aí é regra de 3 básica, tá? Se em 1 ml você tem 20 miligramas, em quantos ml você vai ser 70 miligramas? Você vai fazer 70 dividido por 20. Então, você vai ter que administrar 3,5 ml de lidocaína nesse paciente. Se você for utilizar a dose, né, de 1,5 por quilo de peso, você faz a conta com 105 miligramas. 105 dividido por 20, 7 ml de lidocaína que você teria que administrar nesse paciente para a primeira dose. Segunda dose, você vai fazer a mesma conta. E aí, o que você teria como resultado? 1,75 ml a 2,6 ml de lidocaína para você administrar nesse paciente. Lembrando que a dose máxima é 3 miligramas por quilo de peso, tá? Outras substâncias que também a gente administra na PCR, mas aí não é em todos os casos, não é rotina, é o sulfato de magnésio, em caso de taquicardia ventricular do tipo Torsades Points, ou então suspeita de hipomagnesemia prévia. Não é administração rotineira, você só vai administrar nesses 2 casos. Se você tiver um achado eletrocardiográfico que te mostra uma taquicardia ventricular, tipo Torsades Points, ou se você tiver uma suspeita de hipomagnesemia prévia, aí você vai administrar o sulfato de magnésio, que é 1 a 2 gramas IV ou intraóssea. Uma ampola de 10 ml tem 100 miligramas por ml, ou seja, uma ampola vai ter 1.000 miligramas, né? 1.000 miligramas, que seria 1 grama. Então, você vai diluir ou 1 ou 2 ampolas para 10 ml, 20 ml de soro glicosado e administrar lentamente nesse paciente. A administração ela tem que ser de 5 a 20 minutos. Então, você vai administrar bem lentinho no paciente esse magnésio, tá? Se você for fazer uma ampola só, 1 grama, dilui em 10 ml. Se você for fazer 2 ampolas, 2 gramas, você dilui em 20 ml de soro glicosado, tá? Outra também que a gente usa na PCR, mas que também não é rotina, é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato a gente tem que ter muito cuidado para poder utilizar. Primeiro porque ele pode ocasionar, ele pode ser pior se você administrar ele em situação que não tem necessidade. Você só vai administrar o bicarbonato se você tiver acidose metabólica prévia, tá? O que a gente tem disponível? A gente tem o bicarbonato a 8,4%, que é 1 milha equivalente por ml, em ampola de 10 ml e em frasco de 250 ml. Na emergência, na PCR, a gente vai utilizar 1 milha equivalente por quilo de peso. A gente tem aquela fórmula que a gente usa muito no intra-hospitalar para reposição de bicarbonato, mas no caso de PCR, a gente já vai utilizar 1 milha equivalente por quilo de peso e utilizar o equipo bureta. Aqui a gente precisa ter uma atenção. Bicarbonato, ele não pode ser administrado junto com a epinefrina, tá? Então, se você tiver bicarbonato correndo, tá lá na equipe, tá infundindo bicarbonato e chegou a hora de você administrar a epinefrina, você vai fechar a via do bicarbonato, vai lavar esse excesso, administrar a epinefrina, lavar, fazer o flush e aí você volta à infusão de bicarbonato. Não se infunde epinefrina com bicarbonato, porque o bicarbonato ele vai inativar a catecolamina, ele vai inativar a epinefrina, tá? E a epinefrina não vai ter efeito. Então tem que lembrar disso. Epinefrina não se administra junto com bicarbonato. Fecha bicarbonato, lava o acesso, faz epinefrina, faz o flush e aí você volta com a infusão do bicarbonato. Medicações que a gente usa na bradicardia. Atropina, que é a mais conhecida, que a gente mais vê administrando nos casos de bradicardia. A gente tem uma ampola de 1 ml, de 0,5 miligrama por ml ou de 0,25 miligramas por ml. A gente precisa ficar atento a isso, porque a gente tem essas 2 ampolas, tá?
A dose, meio miligrama a cada 3 a 5 minutos, no máximo 3 miligramas. Então, a gente tem que ver que ampola que a gente tem disponível. Porque se você tiver uma ampola de meio miligrama, ok, você vai administrar uma ampola só. Se você tiver de 0,25, você vai ter que aspirar 2 ampolas, tá? Administrar em bolos IV. Cautela em casos de síndrome coronariana aguda. Por quê? Ela vai aumentar a frequência cardíaca desse paciente, então vai aumentar a demanda de oxigênio, e aí você pode até piorar o infarto desse paciente. Mas ela é administrada pura, em bolos IV, de 3 a 5 minutos, dose máxima 3 miligramas. Quando esse paciente não responde à atropina, né? Por exemplo, em BAVT dificilmente responde a atropina, não vai responder. O que você tem também para poder utilizar? A dopamina e a epinefrina. Vai ser utilizada essas duas medicações, essas duas substâncias, principalmente se você não tiver marca-passo externo disponível. Nem sempre você tem a parte de marca-passo para você utilizar nesse paciente. Então, você vai utilizar a dopamina e a epinefrina. Se o marca-passo, mesmo esse paciente com bradicárdio, com marca-passo, não estiver respondendo, você pode associar o marca-passo e a epinefrina, tá? No caso da dopamina, a gente tem ampola de 10 ml, de 5 miligramas por ml. A dose é de 2 a 20 microgramas por quilo por minuto. Já começou a complicar. Solução vai ser 200 ml de soro fisiológico mais 5 ampolas de dopamina. Então, eu vou fazer uma solução de 250 ml. Administrar em bomba de infusão ou equipo microgota se eu não tiver bomba, e aí até eu conseguir essa bomba para poder infundir essa dopamina. A epinefrina, aqui nesse caso, ela não vai ser feita em bolos. Já muda a forma de infusão, de administração da droga. Lembra lá na PCR, ela é feita pura em bolos. No caso de bradicardia, eu vou fazer epinefrina em solução. Então, eu tenho a minha mesma ampola de 1 ml com 1 miligrama por ml. A dose vai ser de 2 a 10 microgramas por minuto. Solução, 180 ml de soro glicosado ou soro fisiológico, mais 12 ampolas de epinefrina. Então, eu vou ter uma solução de 200 ml. Também administrar em bomba de infusão ou equipo microgota na ausência de bomba, tá? Cálculo da dopamina e da epinefrina. O que acontece? O que é o ideal? As instituições já firmarem protocolos onde você já tem esses cálculos pré-definidos. O que acontece nas instituições? Elas criam protocolos onde você já tem uma solução padrão, que a instituição vai utilizar, né, tanto no vermelho quanto lá no CTI. E aí, o que você tem para, na hora de prescrever, que o médico vai ter que fazer, é calcular a vazão conforme o peso do paciente. Já facilita muito o serviço, tá? Solução da dopamina, 200 ml de soro fisiológico, mais 5 ampolas de dopamina, uma solução de 250 ml. Concentração, eu tenho uma concentração de 250 miligramas em 250 ml. Lembrando que 1 miligrama igual a 1.000 microgramas. Então, eu tenho o quê? 250 mil microgramas em 250 ml. Então, eu vou ter uma concentração de 1.000 microgramas por ml. O paciente de 70 quilos, né? Por exemplo, eu tenho essa dose de 2 a 20 microgramas por quilo de peso por minuto. Então, esse meu paciente de 70 quilos, ele precisa de 140 a 1.400 microgramas por minuto. 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou fazer o quê? 60 vezes isso. Eu vou ter o quê? 8.400 microgramas a 84.000 microgramas por hora. Numa regra de 3, eu consigo a minha vazão de ml hora. Se em 1 ml eu tenho 1.000 microgramas, em quantos ml eu vou ter 8.400 microgramas? Em 8,4. No caso de 84.000, 84 ml. Então, a minha vazão de dopamina, né, de acordo com a dose recomendada para esse paciente de 70 quilos, é de 8,4 ml hora a 84 ml hora. No caso de epinefrina, as contas, elas basicamente são as mesmas, tá? A solução vai ter 200 ml, 188 de soro fisiológico ou soro glicosado, mais 12 ampolas de epinefrina. Aí eu vou ter uma concentração, né, de 12 miligramas em 200 ml, o que vai me dar uma concentração
de 12.000 microgramas em 200 ml, que me dá uma concentração de 60 microgramas por ml. Se eu tenho uma dose de 2 a 10 microgramas por minuto, então eu preciso de dar ao meu paciente de 120 a 600 microgramas por hora. Na regra de 3, vai me dar uma vazão de quê? De 2 ml hora a 10 ml hora. Tá? Se a sua instituição tem soluções pré-definidas, tudo protocolado, isso fica muito mais fácil. Geralmente, que quando as instituições fazem esses protocolos, eles criam até tabelas, né, com os pesos, e já deixa isso disponível próximo aonde a enfermagem prepara a medicação, ou próximo onde o médico faz a prescrição, porque isso já dinamiza, isso já fica muito mais fácil de fazer a prescrição e de administrar, tá? Lembrando que essas vazões são com essas soluções. Se a solução mudar e você tiver uma maior ou menor concentração, a vazão também vai mudar, tá? Medicações na taquicardia. A primeira que a gente tem, a adenosina, tá? Ela vai ser indicada na ataque supraventricular, né, nas taquicardias com complexo QRS estreito, quando ela não é revertida por manobra vagal. Você fez manobras vagais, não reverteu o ataque supraventricular, aí você vai entrar com adenosina. A gente tem a ampola de 2 ml, 3 miligramas por ml. A primeira dose vai ser 6 miligramas em bolos intravenoso, seguido de flush de 20 ml de soro fisiológico. Se não houver resposta da primeira dose, você vai fazer a segunda dose de 12 miligramas em bolos intravenosos de 20 ml soro fisiológico, 1 a 2 minutos após a primeira a ser administrada, tá? O que a gente precisa ter de cuidado na administração da adenosina? Ela tem uma ação, uma meia-vida muito curta. O tempo de ação dela é muito curto. Então, a gente precisa fazer essa administração o mais rápido possível. Como que a gente faz isso? A gente coloca um three-way nessa via. A gente fica com 2 vias livres. A gente tem 2 vias livres. Em uma você vai conectar a seringa da adenosina, na outra você conecta a seringa do soro do bolos. Fez a adenosina, você já abre a via do soro e já faz o flush, tá? Você faz uma seguida da outra, sem perder o tempo de ter que desconectar a seringa para conectar a de soro para você fazer o flush, tá? O que a gente precisa atentar na questão da adenosina? Com os efeitos colaterais transitórios, principalmente se o paciente estiver consciente. Comunicar a ele que essa substância, que essa droga que ele vai receber, que essa medicação que ele vai receber, vai causar um efeito colateral que acontece em 60% dos casos, que ele é desconfortável. O paciente vai ter sensação de morte, ele vai ter dor e aperto torácico, tosse, dispneia, broncoespasmo, vai ficar com aquela face, né, com rubor facial, mas isso tudo é transitório, principalmente porque a ação da adenosina ela é muito rápida, tá? A adenosina não reverteu, você pode lançar a mão das medicações para controlar essa frequência cardíaca. No caso, bloqueador de canal de cálcio e beta-bloqueador. Existem outros, mas o que a gente mais utiliza nas emergências é o verapamil, o diltiazem, que são o bloqueador de canal de cálcio, o beta-bloqueador, o metoprolol, tá? No caso do verapamil, ampola de 2 ml, 2,5 miligramas por ml, então a ampola que a gente tem, ela é de 5 miligramas, a dose ela é de 2,5 a 5 miligramas intravenoso lento. Se não for eficaz, aí você pode repetir num espaço de 15 a 30 minutos, de 5 a 10 miligramas, numa dose máxima de 20 miligramas, tá? Não tem necessidade de diluição, pode fazer puro. Diltiazem, frasco, de 25 miligramas e 50 miligramas, pó. Então, a gente precisa reconstituir. A reconstituição dele é em 10 ml de água destilada, tá? Dose, 0,25 miligramas por quilo, IV em 2 minutos. Então, ela tem uma administração também um pouco mais lentinha, mas não precisa ser tão lenta quanto no verapamil. Pode repetir de 0,35 miligramas por quilo de peso intravenoso após 15 minutos, tá? E o beta-bloqueador que a gente também mais utiliza é o metoprolol. A gente tem uma ampola de 5 ml, 1 miligrama por ml, dose de 5 miligramas intravenoso lento até 15 miligramas. Você vai repetindo 5 miligramas a cada 5 minutos, tá? Então, a gente tem essas medicações para controle da frequência cardíaca. A administração dela, verapamil não precisa diluir,
de Trazem você tem que reconstituir em 10 ml de água destilada e o Metoprolol também não precisa de diluição. Outra medicação também muito utilizada na taquicardia, a amiodarona, muito utilizada em FA, flutter e taquicardia ventricular monomórfica. A gente tem a ampola de 3 ml, 50 mg por ml, é a mesma ampola utilizada na TCR. Só que aqui a gente não vai fazer ela pura, em bolas, a gente vai fazer as soluções, tá? Tem a dose de ataque, que é 150 mg diluído em 100 ml de soro glicosado, que vai ser infundido de 10 a 20 minutos. Pode utilizar aqui para o macrogota, não tem problema. Podendo repetir a cada 10 a 20 minutos, se não reverter. Reverteu, a gente vai iniciar a dose de manutenção. No APH, geralmente, a gente não inicia. Tá? A gente faz a dose de ataque e, quando chegar no intra-hospitalar, eles vão dar início a essa dose de manutenção. Isso se o seu transporte não for muito longo. Às vezes o transporte é muito longo, você vai vir de outra cidade, aí às vezes você precisa iniciar essa dose de manutenção. Que você vai fazer uma solução para 24 horas. Vai ser 482 ml de soro glicosado, mais 6 ampolas de amiodarona. Nas primeiras 6 horas, você vai fazer 1 mg por minuto, numa vazão de 33,3 ml hora. Na bomba é fácil de calcular isso, né? E nas próximas 18 horas, vai ser meio miligrama por minuto, uma vazão de 16,6 ml hora, tá? Dose de ataque, você pode fazer tanto na equipe microgota quanto no macrogota. A dose de manutenção, bomba de infusão, ok? Na emergência hipertensiva, a gente tem o nitroprusiato de sódio, que é o nosso niprid. A gente tem ampola de 2 ml, 50 mg em 2 ml, tá? Dose 0,5 a 8 microgramas por quilo por minuto. Ajustar a cada 10 minutos a vazão, se necessário. Solução vai ser 248 ml de soro glicosado, mais uma ampola de nitroprusiato. Administrar em bomba de infusão. Uso de equipe fotossensível e proteção do frasco. O frasco, geralmente, ele já vem até com saquinho para você, a ampola já vem com um frasquinho para você proteger esse frasco, tá? Como que a gente faz o cálculo do nitroprusiato também? Mesmo esquema de conta. 248 ml de soro glicosado, mais uma ampola de nitroprusiato, eu vou ter um volume total de 250 ml. Uma concentração de 50 miligramas em 50 miligramas em 250 ml. Vou ter uma concentração de 0,2 miligramas por ml. Fazendo a conversão, eu tenho uma concentração de 200 microgramas por ml. Se eu tenho uma dose de 0,5 a 8 microgramas por quilo de peso por minuto, fazendo a minha conta, eu preciso de quê? De 30 por minuto, eu preciso de 30 a 480 microgramas por quilo a cada hora. Paciente de 70 quilos, fazendo essa conta, eu vou ter o quê? Uma vazão de 10,5 ml por hora a uma vazão de 168 ml hora. Começa sempre da mais baixa e vai tateando até o paciente te dar uma resposta, tá? Hipotensão aguda, nossa famosa noradrenalina. A gente tem as ampolas de 4 ml, 2 mg por ml. Eu vou ter uma dose, ampola de 2 mg por ml, ou eu tenho as de 4 por 4, 4 mg por 4 ml, tá? Dose 0,05 a 4 microgramas por minuto, ou 0,03 a 0,12 microgramas por quilo de peso por minuto. Solução mais usada vai ser com a ampola de 4 mg por 4 ml, em cada 4 ml. Vai ser 234 ml de soro glicosado, mais 4 ampolas de nora, tá? Administrar em catéter venoso central. Posso iniciar em catéter venoso periférico? Posso, desde que ele seja calibroso, esteja bem posicionado e você tenha certeza que não está havendo extravasamento da substância administrada. Porque nora no espaço extravascular da necrose, tá? Não administrar na mesma via que bicarbonato de sódio, pelo mesmo motivo que você não administra epinefrina na mesma via que o bicarbonato. Se você tiver
um acesso periférico, seria interessante você ter 2 acessos, tá? Em acesso venoso central, se você tiver um monolumen, você vai ter que trocar para um duplo lumen, para você poder administrar os 2 ali junto. O cálculo, mesma coisa, você vai estabelecer a sua concentração, que vai ser de 64 microgramas por ml, e aí você vai fazer a conta utilizando o peso desse paciente. Se você tem um paciente de 70 quilos, você vai precisar, no final, de uma vazão de 3,2 ml a 3,1 ml. Vai ser 3 ml hora, 13 ml hora. Então, você tem essa vazão de acordo com essa solução. É a solução mais usada. Só que a Nora também tem outras soluções que vai te permitir doses mais concentradas, que é mais usada em pacientes que você tem restrição hídrica. Muito utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca, em paciente renal, que você precisa diminuir a infusão de volume nesse paciente. Então, você faz uma dosagem mais concentrada. Mas a solução mais usada de Nora é justamente essa, 234 ml de soro glicosado mais 4 ampolas de Nora, tá? O volume total de 250. Dobutamina. A dobutamina ela é muito usada quando você precisa aumentar a contratibilidade do paciente, a contratibilidade cardíaca desse paciente. Por exemplo, no choque cardiogênico, a gente tem uma ampola de 20 ml, 250 miligramas por 20 ml, a dose de 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Avaliar ajuste a cada 10 minutos. Solução, vai ser 230 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, mais uma ampola de dobuta. O cálculo, mesma coisa também, utilizando a conversão de miligrama para micrograma, calculando quanto que é a dose em 60 minutos, em o que seria 1 hora, e aí com o peso do paciente você consegue achar quanto que esse paciente precisa receber por minuto. Na regra de 3, você acha a vazão que você vai colocar na bomba ou que você vai controlar o gotejamento do equipo microgota. No caso de um paciente de 70 quilos, você tem uma vazão de 10,5 a 84 ml hora, tá? Agora vem as sedações. Medicações que a gente pode, para utilizar, por exemplo, na etapa rápida de intubação. Mais usado, midazolam, fentanil, quelicin. O que a gente mais vê usando. Tem outras medicações? Tem, mas o que a gente mais vê é o midazolam, fentanil e a succinilcolina, que é o quelicin. No caso do midazolam, que é um benzodiazepínico, que ele vai para hipnose, a gente tem as ampolas de 15 miligramas em 3 ml, ampolinha pequenininha. A ampola de 5 miligramas, que é a de 5 ml, ela tem 1 miligrama por ml, a gente tem que tomar cuidado com isso. A ampola pequena, ela tem 5 miligramas por ml. 3 ml, 15 miligramas. A ampola de 5 ml, ela tem 1 miligrama por ml. Ela vai te dar 5 miligramas. A ampola de 10 ml, ela já volta. Ela vai ter 50 miligramas, porque ela tem 5 miligramas por ml. Então, a gente tem essas 3 ampolas de fentanil, de midazolam, tá? Na hora da intubação, a que a gente mais utiliza é a ampola pequena, que é a de 3 ml. Dose de ataque, 0,1 a 0,3 miligramas por quilo. Se você tem um paciente de 70 quilos, você precisa administrar o quê? De 7 a 21 miligramas. Então, você vai precisar utilizar o quê? Uma ampola de midazolam de 3 ml, porque ela tem 15 miligramas. Se você utilizou uma, possivelmente esse paciente vai obter o resultado que você quer. Porque se você precisa de uma dose para ele de 7 a 21 miligramas, uma ampola 15 miligramas, você fica ali no meio termo. De repente, você nem precisa utilizar mais, tá? O fentanil, a gente tem ampola de 2 ml, que tem 100 microgramas, 5 ml, 250 microgramas e 10 ml de 500 microgramas, tá? 50 microgramas por ml. Dose, 1 a 5 microgramas por quilo. Paciente de 70 quilos, mais ou menos, você vai precisar de quê? De uma dose de 70 a 350 microgramas. Você pode utilizar uma ampola de 5 ml, porque vai ficar ali no meio termo também, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado no fentanil com questão de rigidez torácica, apneia, hipotensão e bradicardia. Vai entubar o paciente, não faz a sedação, não administra o fentanil, não administra as medicações, se você não tem todo o material reunido do seu lado. Porque se você administrar as medicações, você vai ter que entubar.
principalmente quando você administrar o fentanil. Na hora que você administrar o fentanil, esse paciente vai fazer apneia, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Rigidez torácica, apneia, hipotensão e bradicardia. Por isso que muitas vezes pós-intubação imediata ali, seu paciente evolui com hipotensão. E às vezes com a infusão contínua de fentanil para sedar o paciente, você às vezes precisa associar na hora, porque esse paciente vai ficar hipotenso. A succinilcolina, o Quelicin, vai ser o beta-bloqueador, desculpa, o bloqueador neuromuscular que a gente utiliza na intubação. Ele vem um frasco em pó de 100 miligramas, a reconstituição, 10 ml de água destilada. Você reconstitui e já aspira tudo na seringa. Já fica com aquela seringa pronta. De acordo com o peso do paciente, vai administrar esse bloqueador neuromuscular, de 1 a 1,5 miligramas por quilo. Paciente de 70 quilos, você precisa de quê? De 70 a 150 miligramas da solução. Se você tem uma solução de 100 miligramas por 10 ml, o que você vai administrar nesse paciente? De 7 a 1,5 ml. Você tem ali na sua seringa, diluído em 10, você tem 100 miligramas em 10 ml, tá? Então, você tem 1 miligrama por ml. Você vai administrar de 7 a 1,5 ml. De 7 a 150, desculpa, gente, que tá errado também. Você vai administrar 7 ml nesse paciente. Se 7 ml responder, que é o mínimo, ok, já fica tranquilo. E aí, se você precisar de mais nesse paciente, né, de mais 5 ml, você também pode fazer nesse paciente, porque aí você vai precisar de uma outra preparação, de uma outra seringa. Mas, geralmente, a dose mínima já te dá o que você precisa. Aguardar de 1 a 2 minutos após a administração do midazolam para administrar o bloqueador neuromuscular, tá? Ele tem uma ação rápida, então depois que é feito o Quelicin, a intubação precisa ser rápida. As soluções de infusão contínua do midazolam e do fentanil depende de protocolos institucionais, tá? Das várias instituições que eu já trabalhei, cada uma tinha uma infusão, tinha uma solução a ser feita, e aí essa solução você calculava a vazão de acordo com o peso do paciente, tá? Naloxona e o flumazenil são dois antídotos que a gente tem no caso de intoxicação por opioide e no caso de intoxicação por benzodiazepínico. A naloxona no Brasil, ela não é tão difundida quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum você ver pacientes que fazem uso de opioide de rotina, contínuo, ter em casa a naloxona intranasal, tá? Até os familiares já sabem e aplicam. Quando que a gente vai utilizar a naloxona? Quando a gente tiver intoxicação por opioide. Morfina, fentanil, você vê que esse paciente está com depressão respiratória e aí você tem a suspeita que possa ser de uma intoxicação por opioide, por exemplo, você chega na casa do paciente, você vê aquele monte de ampola de fentanil, o paciente está com depressão respiratória, você vai ter que usar a naloxona. Dose de 0,04 miligramas na primeira, 0,4 miligramas na segunda, 2 miligramas na terceira e 10 miligramas na quarta, por via intravenosa ou intraóssea, ou endotraqueal, se você tiver tubo disponível. As repetições, elas são de 2 a 3 minutos, tá? Se o paciente não saiu do quadro de depressão respiratória com 10 miligramas de naloxona, você já pode considerar outras causas, tá? No caso de intoxicação por benzodiazepínico, essa já é mais comum para a gente, tá? No serviço. Você vai fazer o flumazenil, ampola de 2 ml, de 5 ml, de 10 ml. 100 microgramas, 250 microgramas, 500 microgramas. A dose é de 0,1 a 0,2 miligramas por intravenoso ou intraósseo. Em 15 a 30 segundos. Pode repetir até uma dose máxima de 1 miligrama, tá? Então, a gente tem essas duas medicações no caso de intoxicação do paciente, tá ok? Nas crises convulsivas, a gente tem duas medicações também que confundem muito a questão da administração, o diazepam e fenitoína. Se a gente for olhar os protocolos de crise convulsiva, a gente tem o diazepam
E aí, caso o diazepam não reverta, a gente tem a fenitoína. Se a fenitoína não reverter, a gente pode lançar a mão do fenobarbital e do midazolam. Mas a administração do diazepam e do fenitoína também gera muita dúvida. O diazepam, a gente tem a ampola de 2 ml de 10 miligramas a cada 2 ml. A dose vai ser 10 miligramas, como que você vai infundir isso? Lento, de 1 a 2 miligramas por minuto. Você vai fazendo lentinho nesse paciente até o controle da crise. Se você estaria administrando o diazepam e essa crise cessou, parou, você já interrompe a administração. Se persistir a crise, ou esse paciente voltar a dar outra crise, você pode administrar outra ampola de diazepam a cada 5, 10 minutos, numa dose máxima de 30 miligramas. Fez as 30 miligramas de diazepam, não cessou a crise convulsiva, você pode lançar a mão da fenitoína. A gente tem a ampola de 5 ml, que vai ser 250 miligramas por 5 ml. A dose vai ser de 15 a 20 miligramas por quilo por dose, mais 250 ml de soro fisiológico, tá? Num paciente de 70 quilos, como que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar de uma dose de 1.050 a 1.400 miligramas por dose. Então, eu vou colocar o que nessa minha solução? De 4 a 5 ampolas na minha solução. E aí eu tenho a solução para poder infundir nesse paciente, tá? Essas, gente, são as drogas que mais geram dúvida em relação à administração e manuseio. Existem outras drogas também que são utilizadas na emergência, mas essas são as mais utilizadas e as que mais geram dúvidas. Cada droga também tem as suas particularidades em relação à pediatria e obstetrícia, principalmente, tá? Lembrando que todas as drogas, elas podem ser administradas tanto intravenosas quanto intraóssea. Tem algumas que podem ser administradas via tubo endotraqueal, só que quando a gente fala de endotraqueal, a gente tem que lembrar que a biodisponibilidade não é a mesma e que a gente, às vezes, tem que dobrar a dose, por exemplo, no caso de epinefrina. E não são todas as medicações que podem ser administradas. Então, de acesso, o que a gente tem que pensar? Em acesso venoso periférico e acesso intraósseo, tá? No intra-hospitalar, se a gente não conseguir o intraósseo, o venoso, o acesso venoso periférico, às vezes a gente não tem disponibilidade do intraósseo. Só que fica mais fácil, porque no intra-hospitalar, às vezes você tem a disponibilidade de equipe de cirurgia, por exemplo, que vai fazer um acesso venoso central para você. Tá ok? Queria agradecer a vocês a atenção, tá? Desculpa por alguns erros que teve na apresentação, mas eu estou disponível a vocês, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar. Bom, gente, a palestra é excelente, né? Nossa Senhora, tanta coisa. E assim, é tão comum a gente ver, porque realmente na hora da correria a gente fica assim, nossa, essa droga dilui ou não dilui? É quanto mesmo que faz, quanto peso que a gente vai estimar? E realmente, assim, a gente tem que estudar muito esses conceitos para ali na hora do pega para capar, a gente se conseguir resgatar isso rápido e fazer o melhor para o nosso paciente, prezando pela segurança, né? Nossa, Mariana, assim, sem palavras, sua palestra foi excelente. Quem tiver alguma dúvida, gente, pode mandar aqui pelo site, pelo chat, aliás. Eu tenho algumas dúvidas. Inclusive, vou falar aqui de uma vez. No caso do acesso venoso periférico, em pacientes que tiveram sequela de AVC em algum dos lados dos membros, e pacientes também que tem algum membro que for atrofiado, é recomendável fazer no outro membro ou pode fazer? Entendi. O que a gente fala? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem a contraindicação de comprometimento no membro? Se a gente tem um paciente que ele é sequelado, e aí, por exemplo, ele tem uma plegia direita, você vai funcionar do lado esquerdo. Tá? Aí você sempre tenta ir para o membro que não tem comprometimento. Porque membro com plegia, com atrofia, você tem comprometimento vascular ali também. Então, a gente sempre tenta ir para o membro que não tem comprometimento, tá? Tá ótimo. E você comentou também do acesso intraósseo. No caso, assim, quando o paciente utiliza-se em paciente que não esteja desacordado? O intraósseo utiliza, você pode até fazer, né? Aí depende muito do momento que você tiver, se o paciente estiver desacordado,
Você pode fazer bloqueio também, você pode fazer um ponto anestésico com lidocaína e fazer a intraóssea. Lembrando que, né, aí isso depende de protocolo institucional, porque existem algumas instituições que permitem o enfermeiro fazer o botão anestésico e outras não. Mas, de uma maneira geral, a intraóssea ela nem precisa desse botão anestésico, porque é tão rápido, principalmente se você tiver um dispositivo automático, né, o de mola ou a pistola, que acaba que você nem precisa. Mas você pode utilizar sim. Na ausência de acesso venoso periférico, a sua próxima escolha é o intraósseo, tá? Porque o central e a dissecção, você precisa de um médico que tenha habilidade para aquilo ali. Porque ele pode te trazer outras complicações. Por exemplo, o acesso venoso central, que você tem mais comum é pneumotórax. E aí o paciente acaba ganhando um dreno de tórax, tá? Mas você pode fazer no paciente desacordado sim, não tem problema nenhum. Ah, então tá certo. E a minha última pergunta é se a dose do diazepam, ela é a mesma se for feita por via IM, intramuscular, né? A intramuscular. Então, o que acontece? Quando a gente está numa crise convulsiva, principalmente se a gente tem, né, esse paciente em emergência, às vezes o paciente está fazendo crise convulsiva reentrante e você tem que correr com esse paciente, né? Acaba o que acontece? Você já estabiliza o acesso venoso periférico nesse paciente e você acaba fazendo o diazepam e ver. Se você for fazer, porque é muito utilizado também paciente que ele está né, se debatendo, e aí você vê que você não tem a chance de fazer a utilização do diazepam e ver, você pode fazer o intramuscular, e aí vai ser a mesma dose, você vai fazer uma ampola, 10 miligramas intramuscular, só que você tem que lembrar o quê? O intramuscular ele tem uma biodisponibilidade menor do que o venoso, então pode ser que você tenha uma resposta não tão eficaz quanto o venoso, tá? Tá ótimo. E alguém tem alguma pergunta aí, gente, para mandar no chat, ou se quiser também abrir o microfone? Lembrando para o pessoal do YouTube que a gente vai disponibilizar o formulário de perguntas, nós vamos enviar para a professora e assim que ela responder, a gente vai enviar as respostas por e-mail e vamos fazer um IGTV também no nosso perfil do Instagram, que é @late.ufjf. Bom, parece que não temos mais perguntas. Só agradecer, Mariana, pela sua atenção, sua disponibilidade. Realmente foi uma aula excelente. Você veio assim, logo em mente assim, na minha cabeça quando a gente pensou esse tema. E ainda bem que você pôde ministrar para a gente. E é um grande prazer. E um beijo para você, um beijo na sua pequenininha. Obrigada. Se cuida, viu? Eu que agradeço a vocês, tá? Estou disponível caso vocês precisem de alguma coisa. Esse mês já começam a me achar lá na sala de urgência, eu estou acabando licença maternidade, mas qualquer coisa é só entrar em contato, eu estou disponível a vocês. Então tá ótimo. Muito obrigada, viu, Mariana? Obrigada a vocês. Bom, gente, só encerrando aqui o nosso evento maravilhoso. Todo mundo aqui, os ligantes, agradecendo a aula, né? Realmente foi muito enriquecedor esse momento. Eu espero que todos tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, curtam o nosso vídeo, tá? E nós estamos à disposição de vocês, se quiserem mandar direct, quiser mandar e-mail, tá bom? Para responder qualquer dúvida que venha surgir. No mais, nós agradecemos muito a presença de quem está aqui e aguardamos vocês nos nossos próximos eventos, tá bom? Obrigada.